Ok, então, quando falamos em ética, para que possamos fazer uma olhada, uma revisão daquilo que nós tratamos sobre o conceito de ética e depois possamos também entender melhor sobre a consciência ética, sobre a relação entre ética, política e direitos humanos, ética no século XXI, nós vimos então em um primeiro momento que ética é a ciência que reflete e questiona sobre os princípios, as normas, as regras que regem uma sociedade. Quando falamos em ética, falamos em 3 autores, falamos em Platão, falamos em Aristóteles, enquanto ética da vida em sociedade, falamos em Habermas e a relação entre ética, ciência e tecnologia, também ética, liberdade e consciência. Então a ética, ela trabalha com estas 2 dimensões. Eu preciso ser um ser racional, eu sou um ser racional, eu sou um ser que pensa, eu sou um ser que questiona, um ser crítico, eu posso conhecer o mundo, discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, e a partir disso, a partir dessa consciência que eu vou adquirindo, eu também posso agir. Eu também posso exercer a minha vontade livre, a minha liberdade verdadeira. Para quê? Para que eu possa relacionar a ética não só na dimensão pessoal, mas na dimensão da sociedade. Por quê? Nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociais. Desde o nosso nascimento, nós vivemos em uma família, depois nós vamos à escola, e aí nós vivemos na grande sociedade, nós vamos à empresa, nós estamos o tempo todo nos relacionando com o outro. E o que seria desta relação se não existissem normas éticas? Então, a ética na vida em sociedade, ela busca desenvolver as 3 características que nós conversamos: justiça, liberdade e solidariedade. Justiça, justamente para que eu possa respeitar o espaço do outro e eu possa ter noção do meu espaço também. Então, justiça, ao mesmo tempo que ela seja livre. Livre por quê? Eu preciso respeitar a liberdade do outro. Cada um de nós é diferente. E no momento em que vivemos juntos em uma sociedade, não é apenas a minha liberdade, o meu querer que está em jogo, mas a liberdade de todas as pessoas que comigo convivem. Solidariedade, a dimensão do ser solidário. A dimensão de não olhar apenas para mim mesmo, ser egocêntrico, mas olhar o outro que me rodeia, ser solidário, estender a mão, não pensar apenas em vantagens. E aí nós estamos quebrando aquilo que nós falávamos, que são os traços culturais, que são os males sociais. Nós falávamos, por exemplo, da robotização, da tecnologia que condiciona a criatividade. Por quê? O ser humano, ele é criativo, ele ainda é o ator no mercado de trabalho e na sociedade. Mesmo que existam as mais diferentes tecnologias e avançadas tecnologias, nós, seres humanos, ainda somos os atores, os protagonistas, aqueles que vão comandar a tecnologia e fazer com que ela esteja a serviço das relações humanas. Nós também vamos evitar aquela sociedade ativista estressada que quer agir o tempo todo, mas por vezes não reflete sobre suas ações. Nós vamos refletir, nós vamos construir uma praxis, uma teoria que orienta a nossa prática, e com isso a prática também será ética. Nós vamos acabar com a sociedade insensível, infeliz, de modo que aqueles problemas sociais que afetam as outras pessoas também me fazem pensar: fome, miséria, desemprego. Qual é a minha postura diante disso? O que eu penso? Em que eu posso ajudar a sociedade neste sentido? E aí nós vimos que no meio profissional é necessário que formemos competências. E a educação é um espaço privilegiado para isso. Porque no momento em que eu conheço os valores, em que me são apresentados esses valores, eu tenho a capacidade de internalizar esses valores, pensar sobre eles e vivê-los no meio social. Então, profissional competente é aquele que conhece bem o trabalho que vai fazer, conhece bem a sua função, a área em que vai atuar. É aquele que está sempre disposto a aprender, ou seja, ele tem conhecimento, ele busca, além de ter conhecimento, compreender esse conhecimento, reavaliar este conhecimento e aprender sempre de novo. É um ciclo que não acaba, porque eu preciso ser humilde, reconhecer que, claro que o meu conhecimento é importante, mas tanto mais eu preciso aprender. Por isso eu vou aproveitar
todas as oportunidades que me são oferecidas. Além disso, eu preciso saber trabalhar em equipe, me relacionar muito bem com as pessoas, dialogar, quer dizer, não é apenas uma prática. Mas hoje tem a tecnologia, então não temos mais as relações humanas, a aproximação das pessoas. Não. A tecnologia não veio substituir a aproximação, a relação entre as pessoas. Nós ainda precisamos nos relacionar com as pessoas. Isso é fundamental para que as pessoas não caiam no isolamento, no individualismo, se sintam solitárias. Então, quer dizer, a relação humana se torna extremamente importante. E só assim nós vamos gerar uma sociedade, um mercado de trabalho que sejam éticos, que defendam os direitos humanos, a vida digna para todas as pessoas. E aí, 4 pilares que eu não quero que vocês esqueçam, e eu quero que vocês apliquem na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida profissional. Fé. Entendam-se como seres humanos. Não se entendam como uma peça na engrenagem, não entendam os outros como máquinas, nem como robôs. Entendam que somos seres humanos, que o tempo todo queremos mais e estamos abertos ao infinito. Também acreditemos na dimensão do amor. Amor não é uma coisa para poetas, apenas em poemas românticos. Também não é aquele amor banalizado. Eu te amo, mas chega o momento de se comprometer, ninguém se compromete. Que amor é esse? Então, o amor que se compromete com o outro. O amor que pensa no outro e que coloca as suas energias, coloca a sua confiança, coloca as suas competências a serviço do outro. Temos também o trabalho, que o nosso trabalho não seja apenas o local de ação, mas que seja o local também de reflexão, o local de crítica, o local de pensamento, o local em que todas as nossas energias são colocadas. Fé, amor, trabalho, liberdade. E tendo estas 4 dimensões, e principalmente entendendo-se como ser livre, ser que pode escolher, quando nós falamos que somos livres, pelo menos 2 possibilidades se abrem para nós. E nós temos que escolher. E como é difícil por vezes escolher. Mas quando vamos escolher alguma coisa, nos perguntemos, isso nos vai ajudar a ter uma ação ética. Isto que eu vou fazer, me traz privilégios? Traz. Mas eu estou prejudicando alguém com esta minha ação? Se eu estiver prejudicando alguém com a minha ação e eu reconheço isso, cuidado. Esta ação pode não ser ética. Então eu preciso ter sempre em mente quais são as consequências, porque por vezes a gente age e depois pensa nas consequências. Não adianta. Depois que a ação foi realizada, ela vai ter um impacto enorme sobre diferentes pessoas até que eu pense sobre esta ação. Então vamos pensar sobre ela. Somos livres, vamos procurar escolher bem. Escolher bem não significa escolher de maneira rápida, significa pensar, refletir sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações. E aí se abrem o ser e o servir. 2 fundamentais pilares. Eu preciso primeiro ser. Ora, um copo que não tenha água no seu interior, ele não pode dar de beber a ninguém. Ele não pode saciar a sede de ninguém. Então eu preciso primeiro me acumular de conhecimentos, ter inúmeros conhecimentos, buscar os saberes, buscar as competências, me preencher enquanto profissional, para que eu possa depois sim saciar a sede da sociedade, para que eu possa depois sim realizar bem a minha profissão, para que eu possa servir o outro com qualidade, porque servir o outro não é servir de qualquer jeito, não, é servir com qualidade. E isso é o que nós precisamos entender. Por isso o profissional hoje, ele tem que ter decisão, ou seja, ele é autônomo. Ele não é apenas movido por uma heteronomia. O que é heteronomia? Quando nós éramos crianças, nós fazíamos determinadas ações. Por que você fez isso? Por que você respeitou o outro? Porque o pai e a mãe me disseram que isso era importante, porque o professor... Ora, isto é heteronomia, deixar-se mover por uma lei, por uma norma que vem do exterior. Mas eu preciso ser autônomo. Por quê? Autônomo é aquele que entende que há leis, que há normas, que há regras importantes, mas ele internalizou essa norma. Para ele esta norma é importante. Ele não precisa mais que os outros mandem. Ele entende que isso é importante e ele faz. Então vejam, a autonomia se torna importante, a decisão, iniciativa.
vezes eu sou aquele criativo demais. Então, sempre que solicitado, eu tenho inúmeras ideias. Mas no momento de ter a iniciativa de colocar essas ideias em prática, eu não faço. E criatividade. Criatividade é extremamente importante em todos os âmbitos. Então, este primeiro tema, o conceito de ética, ele tem esta colocação, ele quer nos colocar estes conceitos, para que nós possamos entender melhor a consciência ética, que é o que nós vamos tratar em outra aula do nosso curso. Um grande abraço e até o próximo tema.